de Mateus, capítulo número 7. Evangelho de Mateus, capítulo número 7, a partir do verso 13. Nós estamos quase encerrando aí a nossa série de exposições no Sermão do Monte. Nós temos esse e mais um sermão e nós terminando a nossa série no Sermão do Monte. E após a conclusão da série do Sermão do Monte, nós começaremos uma série de exposições no livro de Tiago. Amém? Amém. Quero deixar um convite aqui para os irmãos também. Às quartas-feiras, às 19h30, nós estamos nos reunindo aqui para um estudo bíblico. Estamos estudando sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, todos estão convidados. Mais uma vez, Deus abençoe os convidados. Pai do Lucas, a mãe, as irmãs, pai da Milena, pastor Joanir, meu amigo, sua esposa, seus filhos, todos aí. Karina, Karina já é de casa, né? Quem que é esqueci o nome do senhor? O senhor da senhora aí, Minha mãe. Sua mãe? E o Osmar é casado com ela, meu padrasto. Muito bem, sejam muito bem-vindos, viu? É uma alegria ter vocês aqui. Sintam-se convidados a estarem conosco sempre que puder, viu? Todos vocês. É uma alegria para nós tê-los juntos aqui. Muito bem, Mateus 7,13 diz assim: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém? Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra mais uma vez. E nessa hora pedimos a iluminação do Teu Espírito para nos conduzir à exposição da Tua palavra. Guarda o nosso coração e as nossas vidas. Para que possamos sair daqui edificados mais uma vez por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ilumina, Senhor, o meu coração e a minha mente para expor com fidelidade a Tua palavra, Senhor. Amém. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O segundo livro mais vendido no mundo, depois da Bíblia Sagrada, é chamado Peregrino, de um puritano chamado John Bunyan. John Bunyan escreveu o Peregrino no século XV para o século XVI. E no capítulo 4 do Peregrino, um dos principais personagens do livro, chamado Cristão, está fugindo de uma cidade chamada Cidade da Destruição. E de repente ele se encontra com um homem, com outro personagem, chamado o homem mais sábio do mundo. E o homem mais sábio do mundo diz a ele que ele não precisava ir por aquele caminho, porque aquele caminho não era o caminho que todos estavam indo. Mas o cristão diz que não, que ele tem um fardo pesado nas costas e por isso ele precisa ir por aquele caminho. O cristão está correndo e à medida que ele corre, ele enxerga de longe uma pequena porta.
Mas ao mesmo tempo que ele vê uma pequena porta, ele vê uma grande multidão correndo na direção contrária a ele. Enquanto ele corre para aquele lado dessa pequena porta, essa grande multidão corre do lado contrário. E todos começam a zombar do cristão. Por que ele está correndo para lá, para aquela porta? Ao você chegar perto da porta, o cristão enxerga nela uma inscrição, dizendo assim: batei e abrir-se-vos-á. Nós vimos isso na semana passada. Nós estudamos esse texto da semana passada. O cristão está ali diante da chamada porta estreita. E John Bunyan faz essa alusão no livro. É um livro, né, é um chamado romance de instrução. E John Bunyan faz essa alusão desse personagem no livro com base em Mateus capítulo 7, os versos que eu comecei a ler hoje. Jesus está concluindo o Sermão do Monte. Ele já passou pelas bem-aventuranças, já passou pelo juízo temerário, já passou pela conduta dos seus discípulos em relação a Deus, em relação a si mesmos, em relação ao próximo. E agora, para fechar o Sermão do Monte, Jesus não vai dar um conselho. Jesus vai dar uma ordem. Jesus não vai dar simplesmente um direcionamento, mas Jesus vai dar uma instrução de vida. Ele vai começar dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que se acertam com ela. O verso 13 e o verso 14 de Mateus capítulo 7 aqui, meus irmãos, nos mostra claramente, nos evidencia claramente a realidade que o cristianismo tem tomado nos dias de hoje. Todos nós, eu e você, cada um de nós aqui, estamos todos os dias dispostos a tomar decisões. E só temos dois caminhos na nossa vida. Não existem mais caminhos. Não existem vários caminhos. Só existem dois caminhos que eu e você, todos os dias, podemos trilhar. Ou um caminho chamado porta estreita e caminho apertado, que conduz à vida eterna. Ou um caminho chamado porta larga e caminho... porta larga, né? E caminho porta espaçosa e caminho porta larga, perdão. E caminho espaçoso que conduz para uma vida ruim para todos nós. Não tem jeito. Nós todos os dias estamos sujeitos a tomar essa decisão nas nossas vidas. Por qual caminho nós seguimos? Por qual porta nós entramos? Da mesma maneira que o cristão, no livro de John Bunyan, segue contra a corrente, ou seja, da mesma maneira que ele olha todos indo para um caminho contrário e zombando dele, nós também, como cristãos verdadeiros, somos desafiados todos os dias a entrar por essa porta que Jesus chama de estreita, a caminhar por esse caminho que Jesus chama de apertado. E a grande questão é que ao entrar por essa porta, que ao caminhar por esse caminho, nós somos zombados. Uma grande multidão está trafegando por um caminho completamente diferente. Por um caminho da facilidade. Por um caminho das coisas fáceis. Por um caminho das coisas que vêm às mãos de forma, muitas vezes, equivocada. Mas o grande perigo, meus irmãos, o grande perigo não é olhar para nós como cristãos e nos desafiar a entrar por essa porta e andar por esse caminho. O grande perigo é que muitos cristãos estão preferindo outro caminho e a outra porta. O grande problema é que não só aqueles que não conhecem a Deus, mas muitos daqueles que dizem que conhecem a Deus, estão tomando decisões diárias que
que tem conduzido as suas vidas a esse caminho espaçoso e a essa porta larga. Está aqui um grande perigo na nossa vida. Nós vivemos num mundo onde as coisas passaram a ser fáceis demais. Os que são mais velhos aqui talvez se lembram do quanto era difícil, por exemplo, fazer qualquer tipo de exame médico. Talvez aqueles que são mais velhos, talvez quando precisassem, por exemplo, de uma ressonância magnética. Alguns anos atrás tinham que ir em cidades para fora. Não se encontrava esse recurso nos hospitais locais. Hoje já é fácil. Antigamente a gente estava diante da nossa família, diante de amigos, diante de uma celebração e a gente tirava uma foto. E o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pegar aquele filme daquela máquina fotográfica, levar lá numa loja, num fotógrafo, deixar lá para revelar, esperar tantos dias que ele marcava, para depois você voltar lá e ver que todas as fotos saíram com os olhos fechados, com o dedo na frente, né? E as que você mais queria ficaram queimadas. Não é verdade? Hoje não. Hoje a gente liga o celular na hora, já posta, já está na rede social, todo mundo já está vendo. Nós vivemos num mundo de facilidade. E por um lado isso é bom. Ter acesso a coisas fáceis é bom, é importante. Mas a gente precisa compreender que o Evangelho não é assim. O Evangelho não é uma porta larga. E o Evangelho não é um caminho espaçoso. O Evangelho de Cristo Jesus é uma porta estreita e um caminho apertado. Por que Jesus usa essas duas identidades, porta e caminho, porta estreita e caminho apertado? Primeiro, porque para entrar por essa porta não é fácil. Diferentemente de algumas igrejas que muitas vezes recebem as pessoas de qualquer maneira, não, pode vir, vem como estás e continua como estás. Não é verdade? Que não aplicam nenhum tipo de discipulado, que não aplicam nenhum tipo de instrução bíblica e que permitem que os seus membros vivam de maneira desordenada. Ou seja, cristãos que são chamados de cristãos nominais, aquele cristão que está domingo na igreja, mas a semana dele inteira é uma semana igual a de todo mundo. Domingo ele está no culto, ele oferta, ele dizima, ele ora, ele adora, ele chora. Mas a segunda-feira dele é a segunda-feira igual a de qualquer pessoa que não conhece a Deus. A segunda-feira dessa pessoa é uma segunda-feira igual a de qualquer pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho. Meus irmãos, isso é um engano. A vida cristã, ela começa na nossa reunião no domingo, na nossa celebração ao Senhor, mas ela precisa ter um reflexo no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Nós não somos cristãos do domingo, não somos cristãos do culto, nós somos cristãos no domingo, no culto, mas somos cristãos na segunda-feira, na terça, no trabalho, na escola, na rua, com os vizinhos e com qualquer pessoa que está diante de nós. Agora, por que esse caminho é apertado? Porque viver a verdadeira fé no Evangelho não é fácil. Viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo não é fácil, é difícil. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, diferentemente do que alguns dizem aí, não é um lugar onde você vem e recebe muitas coisas. Mas o Evangelho é um lugar para onde você vem e renuncia muitas coisas. E eu e você, cada um de nós aqui, tem a maior dificuldade do mundo em renunciar a nós mesmos. Todos nós olhamos para nós inconscientemente, irmãos, tanto eu quanto você. E a gente sempre vai buscar aquilo que for bom para nós. Não tem problema. Mas quando o Evangelho nos desafia a renunciar a nós mesmos, a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, esse é um desafio que poucos querem. É por isso que Jesus diz que nessa porta que é larga, nesse caminho que é espaçoso, muitos entram
por ela. E nessa porta que é apertada, e nesse caminho, nessa porta que é estreita, e nesse caminho que é apertado, são poucos que andam. Veja essa balança da simetria do Evangelho com a nossa percepção equivocada do que é ser igreja. Hoje, se você perguntar para algumas pessoas o que é uma igreja saudável, o que é uma igreja boa, muitos vão te responder assim: uma igreja saudável, uma igreja boa, uma igreja lotada de gente, com milhões de pessoas. Isso é bom, mas isso não significa que a igreja é saudável. Quantas igrejas nós vemos por aí, com seus cultos hiperlotados de gente, e de pessoas que não são transformadas pelo verdadeiro evangelho, que estão só no hype, sabe? É muito oba-oba. E aí quando sai, a vida está igual. A vida é igual. Quando precisa perdoar, não consegue. Quando precisa amar, não consegue. Quando precisa dar outra face, não consegue. Porque isso são características do verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão só é encontrado na porta estreita, no caminho apertado. Jesus vai dizer que muitos entram pela porta larga, pelo caminho espaçoso, porque é mais fácil, óbvio. Olha como a gente está apertadinho aqui, né? Talvez seja difícil você se movimentar. Se eu dissesse: irmãos, por favor, levantem-se todos, vamos cada um aqui trocar de lugar um com o outro rapidinho, em 1 minuto. Você vai ter dificuldade. Nós estamos apertados aqui, por enquanto. Não ouvi nenhum amém. Amém. Nós estamos apertados aqui, por enquanto. Amém. Se nós estivéssemos num grande local e eu dissesse a mesma coisa, seria fácil a gente fazer essa troca, não seria? Só que eu tenho certeza que, diferentemente de um grande local, talvez, com muito espaço, você está bem pertinho do seu irmão aí, sentindo bem a presença dele aí, do seu lado. E nesse friozinho ele está até te aquecendo melhor. As irmãs se olharam aqui e falaram assim: eu não. Brincando no carro aqui. Meus irmãos, Jesus nos mostra aqui claramente nesses 2 primeiros versos algo fundamental para a gente. Não se engane com as aparências que o mundo te mostra. Não se engane. Não se engane com aquilo que os seus olhos estão vendo, mas que não são a essência do Evangelho. Nem tudo aquilo que parece bom aos nossos olhos é bom, meus irmãos. Cristo nos chamou para uma coisa: para sermos fiéis. Enquanto eu e você formos fiéis à palavra do Senhor, não importa se a gente está se reunindo com 2 pessoas, com 3 pessoas, com 5 pessoas, dentro de uma garagem, não importa. O que importa é que a fidelidade do Senhor está conosco. Amém. Amém? Ele vai prosseguir nessa instrução. Primeiro ele chama a atenção dos seus discípulos em relação a essas 2 portas e esses 2 caminhos. Mas ele vai mostrar de forma clara o grande perigo que aqueles que não olham para o Evangelho de acordo com a palavra de Deus correm na sua vida cristã, na sua caminhada cristã. Ele vai dizer assim no verso 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Primeiro, Jesus traz a figura de 2 portas e 2 caminhos. Agora, ele de forma implícita aqui traz a figura de 2 vozes. Primeiro, nós precisamos decidir que porta que a gente entra, que caminho que a gente caminha. Mas uma outra decisão fundamental na nossa
da nossa vida cristã é que vozes a gente ouve. E ele diz assim, tome cuidado com os falsos profetas. Quem eram os profetas? Os profetas eram aqueles homens que eram designados para falar aquilo que Deus mandava eles falar. Diferentemente dos profetas, que os supostos profetas que a gente vê no dia de hoje, que chegam nas pessoas e olham para eis que te digo, e fala qualquer coisa. Os profetas bíblicos eram aqueles mensageiros de Deus. Aqueles que tinham que ouvir o que Deus estava falando e proclamar ao povo. A profecia bíblica é a proclamação da palavra. Então, quando você está ouvindo alguém pregar a palavra, ele é um profeta, porque ele está proclamando a palavra. O profeta bíblico não é aquele que fala algo que ele está sentindo, que ele está vendo com os seus olhos. O profeta bíblico é aquele que fala o que está nas Escrituras. A maior profecia bíblica é chamada Bíblia Sagrada. Pode pegar todos os profetas do Antigo Testamento e ver todas as profecias que eles fizeram. Todas estavam ancoradas em textos bíblicos. E aí Jesus olha agora para os seus discípulos e diz a eles, tomem cuidado. Porque assim como existem os verdadeiros profetas, existem os falsos profetas. E como a gente identifica um falso profeta? É fácil, né? É fácil. Tem uns que é muito fácil. Você entrou no Instagram, alguns que você vê aí, você vai lá. Aí você mole. Muito fácil. Mas veja a característica que Jesus está usando aqui para a gente tomar cuidado. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Qual é a imagem externa do falso profeta? Ovelha. Quando você olha para ele, o que você enxerga nele? Uma ovelha. E aí você olha para a ovelha de verdade e você fala assim, ué, é igual. Tem duas ovelhas aqui. Então é o homem de Deus. Olha o que Jesus está chamando a nossa atenção, meus irmãos. Tomem cuidado com os falsos profetas, mas não com aqueles que escancaram que são falsos profetas. Mas com aqueles em que você só vai perceber sua falsidade por uma característica. E é o que o restante do texto vai dizer. Pelos seus frutos. Pela evidência daquilo que ele faz. Jesus vai dizer que o falso profeta, ele até se parece com um verdadeiro profeta. Ele pode até estar de blazer, estar de roupa, estar de gravata, estar vestido de pastor. E pode ser um falso profeta. Como é que a gente olha para esse que aos nossos olhos tem todas as características de uma ovelha? Como é que a gente distingue para saber se ele é verdadeiro ou falso? Jesus vai dizer, pelos seus frutos, verso 16, os conhecereis. É pelo fruto. É por aquilo que ele apresenta na hora certa. Jesus vai usar uma comparação aqui para nos mostrar isso. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? A pergunta que Jesus levanta aqui, meus irmãos, é uma pergunta retórica, que a resposta é sempre não, porque não tem jeito de colher fruta de espinheiro. São árvores totalmente opostas, diferentes. De longe, uma videira pode até parecer com um espinheiro, mas bem de longe. É de perto. Quando você chega diante de uma videira, e quando você chega diante do espinheiro, o que você vê? Na videira você vai ver a uva. No espinheiro você não vai ver nada. Você vai ver folha, mas não vai ver fruto. E ele prossegue. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos. E ele usa outra ilustração. A figueira e os abrolhos. Quem já viu um abrolho aqui? Isso, né? Nem eu tinha visto. O abrolho é uma árvorezinha rasteira. É uma erva daninha.
nasce no chão, ali no pé do chão. E ela não serve para praticamente nada. Diferentemente da figueira, que produz figo. Mas, mesmo sendo opostas em si, os abrolhos têm algumas folhas. E a diferença que Jesus está nos mostrando aqui é que algo pode até parecer que produz alguma coisa, mas no final não produz. O falso profeta é aquele que até parece que está produzindo fruto, mas quando você chega perto, só tem folha, não tem fruto. E fruto aqui, meus irmãos, não é outra pessoa, eu vou produzir fruto, vou ganhar outra pessoa para Jesus. Não, não. Fruto aqui é o fruto do Espírito. É conseguir caminhar dia a dia produzindo o fruto do Espírito em nós. E ele vai dizer, assim, toda árvore, verso 17, toda árvore boa produz bons frutos. E a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. E nem a árvore má produzir frutos bons. Meus irmãos, se você compra semente de laranja e planta na tua casa uma laranjeira, o que vai nascer? Laranja. É pelo menos o que a gente espera, não é? Você compra semente de maçã e planta lá na sua casa, o que você espera que nasça? Maçã. A semente de maçã pode produzir abacaxi? Não. A semente de laranja pode produzir uva? Não. A laranjeira vai dar laranja. A macieira vai dar maçã. Pastor Eduardo, isso é óbvio. É. Mas muitas vezes nós somos enganados por aqueles que estão dizendo que estão produzindo algo, mas no final é só uma folha. É só algo que está sendo produzido de acordo com a sua própria vontade. Como é que eu sei então? Qual que é a maior prova então, pastor Eduardo, para olhar e perceber se aquilo é verdadeiramente um fruto ou é só uma folha? A Escritura Sagrada. A Escritura é a nossa única regra de fé e prática. A Escritura é a nossa bússola. A Bíblia é a nossa porta estreita. A Bíblia é o nosso caminho apertado. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, aquilo que nos conduz no nosso dia a dia. Preste atenção. Se alguém disser para você algo e aquilo não estiver ancorado nas Escrituras Sagradas, tome cuidado. Tome cuidado. Se alguém chegar em você, olha, meu irmão, eu estou vendo isso, Deus está me mostrando que, olha, uma grande porta vai se abrir sobre a sua casa, viu? Está nas Escrituras. Tome cuidado. Se eu dissesse aqui, meus irmãos, se eu começasse a anunciar, meus irmãos, venham, que amanhã vai ser o culto dos milagres. Venha para receber o seu milagre. Venha e você será totalmente curado. Irmãos, Deus faz milagre até hoje, sim, não? Claro que faz, Deus faz. Mas eu não posso programar isso. Eu não posso controlar. É Deus que faz. Amém? Amém. E uma pessoa falou assim, venha que hoje é o culto do Espírito Santo. Ou seja, é um culto específico do Espírito Santo, no outro culto o Espírito Santo não está. Nesse eu chamei, o Espírito Santo vai vir, no outro ele não vem, peraí. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Então nós precisamos compreender que eu e você temos que estar alicerçados na palavra de Deus. No que a palavra diz, no que a palavra nos orienta. E a gente precisa tomar cuidado. Aproveitando o exemplo das pequenininhas, das ovelhinhas hoje aí, se eu chegar por Milena e por Lucas e falar assim, Lucas e Milena, Deus me falou que é para eu pegar a Isabel e pelas perninhas, né, virar ela de cabeça para baixo e sair rodando ela, porque Deus vai dar uma bênção na vida dela. Vocês vão deixar? Não. Vai deixar, Otávio? Vem cá agora, Isabela e Alice, que eu vou pegar ela pelas pernas e vou começar a rodá-las, que à medida que elas forem rodando, elas vão ser abençoadas.
Eles não vão deixar, por quê? Porque eles não são malucos. A cara do vô lá atrás, já olhando para mim bravo. Você tá louco? A cara do Joaninho olhando para mim bravo também. Os vô tudo bravo aqui hoje. Né? Imagina! Mas eu estou falando isso porque é uma coisa óbvia demais para a gente vai, claro que não. Mas é o que tem acontecido. Infelizmente é o que tem acontecido. Muitos têm chegado nas igrejas e ouvido coisas que não têm lógica bíblica, que não têm amparo nas escrituras e estão se movendo por essas coisas. É dessas pessoas que Jesus está chamando a atenção aqui, meus irmãos. Olhe para os frutos, olhe para aquilo que está sendo produzido. E fruto não é folha, não é aparência, fruto é verdade. Como é que eu sei que uma maçã é boa? Só de olhar para ela assim? Olha que linda, a maçã é boa. Você não precisa comer. Não precisa provar. Né, Isabel? Não precisa? Fruto é quando eu consigo olhar para o meu outro irmão e ver na vida dele, não aqui no culto, mas em qualquer lugar, a expressão de Cristo na vida dele. A expressão do Evangelho na vida dele. E deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui. Olhar para a vida do seu irmão e enxergar Cristo nele, não é enxergar perfeição em você. Porque senão, eu posso olhar para a Cris aqui e falar assim, deixa eu enxergar Cristo nela. Ah, mas eu vejo tantas imperfeições nela, então não estou enxergando Cristo. Não é isso. Enxergar Cristo no outro é enxergar esse fruto que está sendo produzido por Cristo na vida daquela pessoa diariamente. Não vai mostrar que a pessoa é uma santa e uma pessoa perfeita, mas vai mostrar que a pessoa é uma pessoa que está caminhando com Cristo todos os dias da sua vida. Sabe aquela pessoa que erra muito, mas que não tem dificuldade de pedir perdão? Sabe aquela pessoa que erra bastante, mas não tem dificuldade de voltar atrás e de falar assim, olha, eu errei, viu? É dessa pessoa que eu estou falando. Não daquela que gosta de santidade, que arrota a santidade por aí para dizer que é melhor que os outros. Não. Mas daquela que consegue olhar para si, para suas misérias e dizer, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não seria nada, eu não conseguiria nada. E eu preciso me colocar diante desse Deus todos os dias, porque senão eu não serei nada. É aquela que consegue, é aquele marido que consegue acordar de manhã e olhar para a esposa e dizer, meu amor, me perdoa, eu fui grosso com você ontem. É aquela esposa que consegue fazer a mesma coisa com o marido. Amém, irmão? É aquele pai que consegue fazer isso com os filhos. E são aqueles filhos que conseguem fazer isso com os pais. E ele vai dizer, verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Irmãos, olha a característica do profeta aqui diante de Deus no último dia. Jesus passa agora a olhar para a eternidade. E para a comparação agora, primeiro, da nossa vida, olhe se ele está produzindo fruto. Mas vai ter um dia que essa prova vai ser dada pelo próprio Senhor. Aqui está o grande perigo para a gente. Porque eu posso falar aqui para você e enganar você. Eu posso estar aqui falando e você está falando assim, ah, que ótimo. Aquilo que o pastor Eduardo está falando é tudo verdade. Eu posso te enganar, mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia que eu vou estar diante dele. Vai chegar um dia que eu e você vamos estar diante do Senhor. E nesse dia não vai ter jeito de enganar. Nesse dia não vai ter jeito. E é nesse dia que Jesus fala assim, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor. E olha a característica que eles trazem, olha o currículo deles. Porventura no teu nome não temos profetizado? E em teu nome não temos expelido muitos demônios? E não temos feito muitos milagres? Imagina uma pessoa dessa hoje.
Meu irmão, vem aqui na igreja, porque aqui tem muito milagre, tem muita expulsão de demônio, né? E tem muitos sinais e prodígios. Esse aí é de Deus mesmo. Esse pastor Eduardo aí, ele olha, dá o raio-x da pessoa ali já. Ele olha e ele já fala o que tem o nosso CPF. Né? Ele ora e o paralítico levanta. Jesus está dizendo que esses aqui, eu não estou dizendo que nada, pelo amor de Deus, meus irmãos, não me entendam mal, não estou dizendo que nada disso pode acontecer. Estou dizendo que aqueles que estão se intitulando verdadeiros profetas, na hora final, estão usando isso como a sua credencial para estar diante de Cristo. Em teu nome não profetizamos, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Como se essa fosse a nossa relação com Deus. A realidade da nossa relação com Deus. Mas olha o que Jesus responde para eles. Então, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Meus irmãos, esse versículo é um dos que eu mais tenho medo na minha vida. O verso 23 de Mateus 7. É um dia chegar diante de Cristo e ele olhar para mim e falar: Eduardo, não sei quem é você. Eu posso falhar em tudo, eu quero falhar em tudo nessa vida, em tudo. Eu posso abortar todos os projetos, todas as coisas. Mas a minha oração é para chegar um dia diante de Deus e ele falar assim: Eduardo, eu conheço você, eu sei quem você é. Amém. Esse precisa ser o meu seu desejo, meus irmãos. Não adianta eu fazer um milagre aqui, eu expulsar o demônio aqui, não adianta eu fazer maravilha aqui, não adianta eu produzir 1 milhão de frutos aqui, só visíveis aos olhos humanos. Para quando eu chegar diante dele, ele olhar para mim e dizer assim: eu não conheço você. Irmãos, já passou por isso na sua vida? De uma pessoa que você conhece, e que você ficou um tempão assim, de repente, longe dela, e um dia você encontrou com ela, e ela não te reconheceu? Não é estranho? Você conhece a pessoa, só que você fica muitos anos sem encontrar com ela, de repente você encontra com ela e ela fala assim: você é quem mesmo? Poxa, você não está me conhecendo? Imagine chegar diante do Senhor, chegar diante de Cristo, chegar diante de Jesus, daquele em quem nós amamos, e ele dizer assim: eu não conheço você. Misericórdia. Mas olha o que ele diz: apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Qual que é a característica desses que vão ouvir essa frase dos lábios do Senhor? Eu não te conheço. Aqueles que praticam a iniquidade. Existe uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Pecado é errar o alvo. Eu tentei fazer algo, fiz errado, errei, falei. Transgressão é a placa de 80 por hora na rodovia. Eu vi a placa e passei a 110. Isso é transgressão. Transgredi a lei. Eu sabia que aquela rodovia era 80, mas eu fui a 110. Isso é transgressão. E iniquidade? Eu vou usar a mesma metáfora. É ver a placa 80, passar a 110 e atropelar a velhinha de propósito. Que está atravessando a rodovia. Isso é iniquidade. É cometer o pecado por vontade própria. Sabe? Eu vou pecar hoje, quero nem saber. Isso é iniquidade, meus irmãos. Desse grupo aqui que Jesus está falando: eu não conheço você. Você faz até milagre, você até expele demônios, você até faz maravilhas, você até me chama de Senhor, Senhor. Só que a sua prática de vida não condiz com aquilo que você fala. Lembra que eu disse? 2 portas, 2 caminhos, 2 vozes. Nosso último desafio é: quais são as vozes que nós temos ouvido? Quais são as vozes que nós temos dado ouvido? Cheio de vozes hoje aí, meus irmãos. Cheio de vozes. Você entrar no YouTube, no Instagram,
Tem milhões de vozes falando com a gente. Como é que a gente vai saber se aquela voz é a voz de Deus ou não? Somente pela Escritura. Somente pela Bíblia. Ame a sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia. Se dedique a estudar a Bíblia. Se dedique a ler a Bíblia diariamente. Pastor Eduardo, mas isso é tão banal, isso é tão normal. É isso mesmo, o Evangelho é normal mesmo. É ordinário. Não no sentido pejorativo da palavra, né? Mas o Evangelho vive uma vida ordinária, uma vida comum. Nada de extraordinário. A maior revelação que Deus tem para você, meus irmãos, está aqui. Amém. Todos os dias. Quer ouvir Deus falar? Abra essa Bíblia. Leia ela. Pastor Eduardo, eu quero ouvir Deus falar audivelmente comigo. Abra ela e leia em voz alta. Você vai ouvir Deus falar audivelmente com você. Amém? Amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor, mais uma vez nós rendemos graças a Ti. Mais uma vez nós bendizemos e louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por trazermos aqui e nos reunirmos como igreja. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nessa manhã. Obrigado pela vida da Alice, da Isabela, das suas famílias. Esse dia tão especial onde elas foram apresentadas ao Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a vivermos a Tua palavra e o Teu Evangelho todos os dias das nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Te agradecemos. Coloque assim. Entenda assim suas vidas. Que a graça do nosso Senhor, que o eterno amor de Deus, que a comunhão, que as